Muito boa noite para você, ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade, hoje uma edição especial, falando sobre Monsieur Arsène Wenger. Técnico francês anunciou que vai deixar o Arsenal após o término da temporada. A partir de agora vamos falar muito sobre isso aqui no Upgrade da Rádio Futebol Clube. Você que nos acompanha pelo tablet, pelo celular, pelo computador, você que é apaixonado por esportes assim como nós, né? E que nos ouve através do www.radiofutebolclube.com.br. Continue curtindo as nossas redes sociais, as nossas páginas no Facebook, no Twitter e também no Instagram através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC. Para falarmos um pouco sobre o Arsène Wenger, eu trouxe mais uma vez o comentarista Fábio Salgueiro, nosso especialista em esportes, em futebol internacional. Acabou a novela, né, Salgueiro? Porque ele não aguentava mais ficar respondendo para repórter se ele iria ou não continuar no Arsenal. Resolveu deixar o clube inglês. Boa noite, Salgueiro. Boa noite, Carlos Lima. Um abraço a você, amigo apaixonado por esportes. Agora acabou, né? Acabou toda aquela pergunta que incomodava ele, porque eu acho que no íntimo dele ele sabia que a trajetória estava acabando. Uma trajetória maravilhosa, histórica, de um cara que revolucionou o futebol inglês, revolucionou o Arsenal, mas eu acho que chegou o momento do rompimento. Não um rompimento frustrante, mas um rompimento que se fazia necessário, se faz necessário, e por isso que vai acontecer, Lima. Muito bem. E daqui a pouco a gente vai, inclusive, repercutir, né, a saída do Arsène Wenger com algumas sonoras de pessoas importantes que vão falar sobre o Arsène Wenger. Mourinho, Guardiola, Thierry Henry, que foi o maior artilheiro do Arsenal, também francês e que jogou com ele, o Jürgen Klopp, o Antônio Conte. Tá bom para você assim, Salgueiro? Tá ótimo, né? Só gente de peso, mas eu acho que a figura do Arsène Wenger, principalmente o profissional, o cara da beirada do campo ali depois de 22 anos, ele merece toda essa repercussão, né, Lima? Merece, inclusive, um upgrade especial. Sem dúvida. Olha, foram 1.000 até agora, né? Porque ele ainda vai continuar. Lembrando que o Arsenal está na fase semifinal da Liga Europa, né? E ainda existem algumas rodadas aí do campeonato inglês. Então, quando terminarem esses jogos, ele encerra a carreira no Arsenal. Mas até agora, foram 1.228 jogos, 704 vitórias, 279 empates, 245 derrotas. Isso contando todas as competições. Com o Arsène Wenger, o Arsenal marcou até agora 2.285 gols e sofreu 1.219 gols. O aproveitamento dele, em termos de vitórias, é de 57,3%. Isso aí eu estou contando todos os jogos, né? Ele que tem também uma marca impressionante na Premier League. A marca dele na Premier League supera inclusive a do Ferguson, né? Do Alex Ferguson, que ficou mais tempo dirigindo a equipe do Manchester United. Foram 823 jogos contra 810 do Ferguson, 641 do Harry Redknapp, 521 do David Moyes e 508 do Sam Allardyce. Portanto, ele é um recordista em termos de Premier League, o Arsène Wenger. Foram 3 títulos do campeonato inglês, 97-98, 2001-2002, 2003-2004, sendo que esse invicto, né? E nessa campanha de 2003 e 2004, o Edu Gaspar, que foi jogador do Corinthians, que hoje é dirigente, está na CBF lá com o Tite, ele jogava no Arsenal, ele participou dessa campanha invicta com o time inglês. 7 Copas na Inglaterra, a última em 2016-2017,
20 temporadas consecutivas na Liga dos Campeões, e isso foi quebrado nessa atual temporada. Ganhou também 8 Supercopas inglesas, né? A mais recente em agosto do ano passado contra o Chelsea. E ele chegou lá, né, em 96, portanto são 22 anos, e como você disse, né, Salgueiro, ele revolucionou o futebol inglês. A Premier League não tinha essa pompa toda, e o Arsène Wenger teve uma participação decisiva na modernização do futebol inglês, e se hoje a Premier League é tudo o que é, deve muito a ele também, né? Sem dúvida, Lima. Eu fiz questão de citar e cito isso, porque a gente acompanha a cada temporada, a gente acompanha esses números, e você deu um raio-x total da passagem dele pelo Arsenal, e altamente positiva as conquistas, os números, né? E chega no momento agora que realmente ele não estava rendendo mais, eu o vejo num patamar abaixo dos demais concorrentes, dos caras que inclusive deram depoimento sobre o trabalho dele à frente do Arsenal durante todos esses anos. Agora, ele revolucionou sim, ele mudou realmente a cara do futebol inglês, dando mais velocidade e versatilidade, tirando um pouco aquela coisa daquele futebol robotizado, ingestado, que era muito típico dos ingleses, né? Então, Arsène Wenger conseguiu realmente escrever sua história, uma história bonita, uma história vitoriosa, acima de tudo. E aí fica uma outra pergunta, né, Lima? Quem será o cara a pegar o lugar do Arsène Wenger? E complemento, né? O cara vai chegar sob pressão, vai ter o mesmo respaldo que o Arsène conseguiu? São perguntas que realmente eu fico aqui refletindo. Tem esse detalhe também. E de todas as declarações, a que mais me chamou a atenção foi a do Thierry Henry. Presta atenção, porque ele falou uma coisa muito legal com a qual eu concordo plenamente. O Wenger não gravou nenhuma declaração, mas ele escreveu, né, no site do clube o seguinte, um pouco maior do que isso, mas resumindo, eu me sinto muito agradecido por ter tido o privilégio de trabalhar num clube como esse, né, um clube memorável, né, durante tantos anos, né? E vocês podem ter certeza que eu trabalhei aqui com total dedicação, comprometimento e integridade. Eu espero que todos os amantes do Arsenal cuidem dos valores desse clube. Foram algumas das palavras do Arsène Wenger. E agora vamos começar o desfile de vozes, né? Escolhe aí, Salgueiro. Eu vou deixar o Henry por último. Vai, você faz a pauta do programa aqui. Você quer primeiro o Guardiola, o Antônio Conte, o Mourinho ou o Jürgen Klopp? Qual deles você escolhe? Vamos então. Eu vou pelo nome pela grife mais forte. Pep Guardiola. Então tá bom. Vamos ouvir o que o Guardiola falou sobre Arsène Wenger. All my respect for what of course he has done. So Premier League is what Premier League right now, thanks to a huge personalities like Arsene. There are not too much, there are many. So the Premier League is the Premier League thanks what he has done when he arrived and his vision about the respect for the football. I wish him all the best. Todo o meu respeito por tudo que ele fez pela Premier League. A Premier League só é o que é hoje pelo trabalho e pela visão que teve o Arsène Wenger. Ele tem todo o meu respeito e eu desejo o melhor para ele. Claro que o Guardiola falou muito mais do que isso, mas a gente, evidentemente, né, a gente dá uma resumida tal, porque senão, porque cada um falou 10, 15, 20 minutos sobre o Arsène Wenger. Mas basicamente foi isso que o Guardiola falou, Salgueiro. O importante é se pronunciar, é falar, é mostrar respeito, né? Queira ou não, pro Guardiola tá aí, existia um legado totalmente anterior ao Pep, né? Quando ele era treinador mesmo, jogador mesmo, tinham treinadores trabalhando e realmente abrindo portas, e o Pep vem atrás com toda essa qualidade, com toda essa competência. Então, ele se faz também grato, e eu tenho certeza, viu, Lima, você editou todas as declarações aí, mas eu tenho certeza que a maioria, ou todas elas, têm um sentimento de gratidão, que é o que nós temos. Todo amante do esporte, do futebol, tem um sentimento de gratidão pelo Arsène. Agora, o Mourinho já foi por um outro caminho, viu, Salgueiro? Você sabe como é que o Mourinho é. Mourinho. Esse aí, ele não é tradicional, não. Tal. Vamos ouvir aqui o que o Mourinho falou. If he's happy, I'm happy. If he's sad, I'm sad. I always wish the best for my opponents.
I always wish the best. So for me, that's the point. If he's happy with the decision he made, if he looks forward to the next chapter of his career and his life, I'm really happy for him. Se ele está triste, eu fico triste. Se ele estiver feliz, eu fico feliz. Eu sempre desejo o melhor para os meus oponentes. E se ele se sente feliz de estar escrevendo um novo capítulo e se preparando para outros capítulos, né, que virão na sua vida, eu fico feliz por ele. Esse é o filósofo Mourinho. Ele arrebentou nessa, hein? Mandou Me bem, surpreendeu, mandou bem, me surpreendeu positivamente. Foi muito legal. O Mourinho, que a gente às vezes torce o nariz para algumas declarações dele, e na verdade também as pessoas adoram cutucá-lo, né? Parece que querem ver o circo pegar fogo, mas nessa daí ele foi muito bem, ele filosofou bonito, gostei do Mourinho. Agora o Conte, né? O Antônio Conte, italiano, que está super pressionado no Chelsea e tal, né? E o Conte também analisou a história, um pouco do que foi, ou do que é, né, o Arsène Wenger para o Arsenal e para o futebol inglês. I think we must pay a great tribute. Arsène Wenger has worked 22 years for Arsenal. I think that is great. It's a fantastic story. He won a lot with this club. And for this reason, I think that he deserves a great tribute for his career. Temos que prestar um grande tributo para Arsène Wenger. Trabalhou durante 22 anos no clube, ganhou muita coisa e por isso, pela carreira dele, né, pela história dele, nós temos que prestar aqui um tributo para Arsène Wenger. Eu tô com ele. Um tributo, ele é merecedor também, devido a todos os anos que ele trabalhou, todo o legado que ele deixa no futebol inglês. Lima, você pesquisou, você produziu, você editou declarações. Ele deixa o Arsenal, né, em comum acordo com o clube, conversaram, acaba a história dele. Agora pergunto para você, uma coisa que eu reli aqui e não encontrei. Ele para com o futebol? Então, isso não ficou claro, né? Isso não ficou claro. Ele não disse nem que sim, nem que não, né? Só hoje o que ficou claro é que ele sai do Arsenal. Agora, o que ele vai fazer depois não ficou 100%, até porque ele não deu entrevista, né, Salgueiro? Como eu disse, ele fez lá a declaração, né, apareceu, tá a declaração dele escrita no site do Arsenal, mas não tem a palavra dele, né? Então, por enquanto, a gente está nessa expectativa aí se ele vai ou não continuar a carreira em algum outro clube, ou se para ele já deu, ele prefere se dedicar a outras atividades, ou até mesmo descansar, né? Porque 22 anos não é pouca, fora os outros anos, né, que ele também trabalhou em equipes francesas, antes de chegar na Inglaterra, aquela coisa toda. E o que me chamou a atenção, não sei se você já deve ter percebido isso, né? As principais personalidades hoje na Inglaterra não tem nenhum inglês, né? O Guardiola é espanhol, né? O Mourinho é português, o Conte é italiano, e o próximo que vai falar aqui é o Klopp, que é alemão. E também o Thierry Henry, que é francês, ou seja, né? Os ingleses mesmo, nesse momento, não estão tendo tanto espaço assim, né? Claro, existem técnicos ingleses trabalhando na Inglaterra, mas assim, com grande destaque, né? Não tem nenhum, né, Salgueiro? Você pode ver aqui, ó, nessas palavras todas, nesses depoimentos todos que eu trouxe, tem mais dois aqui para eu trazer, não tem nenhum inglês. É verdade, Lima, mas também é aquela coisa, né? A Liga Inglesa ela é forte por causa dos estrangeiros também, né? Não que a Inglaterra não tenha sua força e tal, mas tanto dentro de campo como na beirada do campo, os estrangeiros aí que tornam a Liga Inglesa muito forte, muito poderosa, né? Então, você disse bem, você pegou bem esse gancho aí para citar. E uma coisa que eu cito também que é engraçado, né? 22 anos para uma pessoa pesa demais no semblante, né? Visualmente falando, né? Eu estou passeando aqui por algumas fotos dele no começo, quando ele assumiu o Arsenal, ele era novinho. Tem até uma arte que a gente até reproduziu no nosso site, que é uma arte do site do Arsenal, né? É um tipo de um filminho exatamente com
com a transformação do Arsène Wenger, né? É um filme que passa rápido e você vê ele mais novinho e tal, aí até chegar hoje. É bem legal, é bem legal. Lembrando que antes do Arsenal ele treinou Nancy, de 84 a 87, treinou Mônaco, ou Monaco, né, como dizem os franceses, de 87 a 94, trabalhou no Japão, no Nagoya Grampus, de 95 a 96, e em 96 veio para o Arsenal, onde está até hoje, né? E vai continuar pelo menos aí por mais algumas semanas. E quem sabe ele se despede com um título, né? Porque ainda tem a Liga Europa. Tudo bem que ele deu azar de pegar o adversário mais forte na semifinal, que é o Atlético de Madrid. Agora, quem quer ser campeão tem que encarar, né, os maiores obstáculos. E se o Arsenal passar pelo Atlético de Madrid, tem tudo para ser o grande campeão da Liga Europa. Agora vamos ouvir o Jürgen Klopp, o técnico alemão do Liverpool, também falando sobre o Arsène Wenger. A fantastic career, outstanding personality, very successful, and that's how it is. Maybe in the last few months, not everybody was happy anymore about this or that result, but that's normal and part of the business. But he always developed teams, brought always fantastic players, and I wish him all the best. Bom, ele disse que foi uma carreira fantástica, que o Wenger tem uma personalidade marcante, né? E durante todos esses anos, né, dispensa comentários, tudo que ele fez pelo Arsenal, pelo futebol inglês, e a exemplo de outros também, ele deseja tudo de bom, né, para o Wenger. E ele falou no comecinho dessa entrevista coletiva que deu, que ele foi pego de surpresa. Ele não esperava, né? Ele até falou, olha, eu sei que nos últimos tempos aí os resultados do Arsenal não era aquilo que a torcida queria, mas isso faz parte do jogo, né? O Klopp falou, ganhar ou perder. E a história do Arsène Wenger é muito mais do que isso, né? E é isso que tem que ficar registrado no clube e não simplesmente esse momento difícil que o Arsenal passou, inclusive não chegando à Champions League, que era o grande objetivo, Salgueiro. É verdade, e eu tenho certeza, na verdade, que esses depoimentos confortam demais o Arsène no momento de despedida, porque por mais que ele tivesse a consciência que estava chegando ao fim, que ele não estava conseguindo mais render à frente do clube, que havia uma zona de conforto para ambos, né, não só para o Arsenal, mas para ele também, que chegou a hora, o momento, aos 68 anos, de deixar o clube. Isso de certa forma frustra, incomoda um pouco, pode até machucar um pouco, né? Por mais que você entenda, que você compreenda o momento, é um mundo novo que se acena para ele, que ele não está acostumado. Então eu acredito que esses depoimentos valem muito para confortar um pouco o profissional nesse momento. Agora, Lima, você citou uma coisa que eu, particularmente no meu íntimo, eu gostaria de ver, até por uma questão de gratidão por tudo que ele fez no Arsenal, seria muito legal ele sair campeão da Liga Europa. A gente praticamente não torce por ninguém diretamente, né? A gente está acompanhando com a rodada a rodada da Liga Europa, com o nosso plantão da Liga Europa, mas que seria legal ele se despedir do Arsenal com esse título. Olha, seria uma cereja num bolo que realmente foi muito legal a passagem dele no Arsenal. Sem dúvida, concordo com você, torcerei para o Arsenal, embora na Espanha o meu time seja o Atlético de Madrid. Eu gosto muito da equipe colchoneira, mas pela história aí do Wenger, seria muito legal ele se despedir ganhando um título. E olha a sequência dele no campeonato inglês. Ele tem o West Ham em casa, aí tem um clássico contra o Manchester United, ou seja, o Mourinho vai poder abraçá-lo pessoalmente. O jogo será em Manchester, aí o Arsenal recebe o Burnley, depois tem o Leicester fora de casa e encerra também fora de casa contra o Huddersfield Town. Além desses jogos pelo campeonato inglês, portanto são 5 partidas, ele faz pelo menos mais 2 na Liga Europa, né, contra o Atlético de Madrid. E se chegar à final, terá mais uma partida, a partida decisiva, né, da Liga Europa. E agora, Salgueiro, a declaração que mais me chamou a atenção, eu achei que o Thierry Henry foi muito inteligente na colocação que ele fez, e ele deu uma cutucada legal naquelas pessoas que estavam pegando no pé do Arsène Wenger pelos últimos resultados do Arsenal. You know, it's a sad day for me to see the big man leaving the club, although we all know that he has some games left. Recently, people were always
confusing what the team was doing at the minute and his legacy. Once you announce that you're leaving, people are going to talk about your legacy. And his legacy is untouchable. Ele disse que amanheceu muito triste ao saber que o big man, né, o grande homem, né, o Arsène Wenger estava parando, embora ainda restem algumas partidas, essas que eu citei, né, para que ele trabalhe. E que, ultimamente, as pessoas estavam confundindo os resultados de momento com tudo aquilo que ele fez pelo Arsenal, né? E que a partir do momento que ele anunciou que vai parar, aí as pessoas começaram a pensar no legado, né? E o legado dele é intocável. Olha, de todas as declarações, a que mais me chamou a atenção foi essa do Henry, Salgueiro. Foi a melhor, sem dúvida, né, Lima? Até porque ele pede reflexão, ele pede um pouco de bom senso na hora de você cobrar, na hora de você avaliar, na hora de você tecer um comentário pontual em cima do treinador. Mas isso no futebol eu já aprendi que é surreal você esperar ou imaginar isso, seja em qual canto for do mundo, né? O futebol é momento, o futebol são muito críticas pontuais. Então, algumas críticas foram duras com ele nesse momento de instabilidade do Arsenal, e esqueceram o homem, esqueceram a trajetória, esqueceram realmente tudo que ele fez lá atrás, né? A gente trazendo para a nossa realidade aqui, é só a gente ver, né? A seleção brasileira de 82 que o Tele Santana formou, voltou a formar de 86, e ele foi colocado realmente como chamado por muitos como burro, criticado por outros tantos. Por quê? Porque futebol é assim, a emoção à flor da pele, as pessoas perdem realmente o equilíbrio emocional ali na hora de analisar. Então eu achei que, eu também estou com você, o Thierry Henry foi na ferida, ele bateu firme com toda a classe. E algumas outras pessoas, evidentemente, se manifestaram, né? Eu trouxe alguns depoimentos, mas, por exemplo, o Unai Emery, né, o técnico do Paris Saint-Germain, deu uma declaração dizendo impossível falar do Arsenal, da Premier League e da profissão de técnico sem citar Arsène Wenger. Uma das referências, sem dúvida. Obrigado, Arsène, disse o técnico do Paris Saint-Germain. Quem também agradeceu por tudo foi o Gilberto Silva, né? O Gilberto, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e que também jogou com Arsène Wenger no time do Arsenal, e colocou, né, no seu Twitter o agradecimento, né? O Fábregas também falou dele, nunca esperei isso, mostra a grande dignidade e a classe desse homem, jamais esquecerei sua liderança, o seu apoio, ele apostou em mim desde o primeiro dia, eu devo muito a ele, era uma figura paterna para mim e sempre me incentivou a ser o melhor. Você merece todo o respeito e a felicidade do mundo. O Fábregas falando para o Arsène Wenger. Enfim, são muitas as manifestações e realmente ele merece. E tomara que o Arsenal engate aí uma sequência de vitórias para que ele encerre a sua carreira de uma forma legal, pelo menos em termos de Arsenal, né? A gente ainda não sabe se ele vai continuar em outro clube ou não. E tomara também que ele levante o caneco na Liga Europa. Seria uma despedida realmente espetacular, meu caro Fábio Salgueiro. Foi legal, hein, Salgueiro? É muito bom falar de uma personalidade, de um personagem como Arsène Wenger. Opa! Ô Lima, foi legal e é justo. A gente tem que ter essa gratidão com grandes personagens do esporte, né? Então foi muito legal, foi muito bem pensado por você pegar esse gancho. Só um minutinho. Muito bem, o Fábio Salgueiro todo mundo tem. Rádio ao vivo é o seguinte, às vezes vem aquele bichinho do e tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente não consegue, né? A gente tenta, às vezes desliga o microfone e tal, mas tem hora que não dá, né? Você vai falar e vem o bichinho do Pode completar, Salgueiro, acontece com todo mundo. Então eu acho que a gratidão também que a gente tem que ter com essas personalidades do esporte. O Arsène uma personalidade do esporte, é só a gente analisar as pessoas que passaram aí falando pelo programa, falando sobre ele. Então, foi importante, acho que foi uma sacada legal sua fazer um programa só, porque é aquela coisa do comprometimento com a história do futebol, que ele já está na história, né? E aí eu fico a perguntar e a imaginar aqui também, né, Lima? Não que o Arsène não que o Arsenal seja o exemplo ou sei lá,
mas é impossível a gente imaginar um futebol brasileiro com um treinador tanto tempo no comando, né? Aqui é impossível, é surreal, né, Lima? Quando o cara completa um ano e meio, a gente já acha espetacular, né? Você vê o Renato Gaúcho no Grêmio, o Carille no Corinthians, né? O Mano, que já está um tempinho aí no Cruzeiro e tal, a gente acha maravilhoso, né? Acha sensacional. Infelizmente, aqui eu não consigo vislumbrar uma coisa sequer parecida como o Wenger, como o Alex Ferguson, né? O Ferguson, que também se falou sobre ele, também deu os parabéns, que marcou época no futebol inglês. Ele é escocês, ele também não é inglês, né? Eu estava falando aqui dos grandes treinadores da Premier League. Então eu não consigo, sinceramente não consigo. Em termos de Brasil, eu ousaria dizer que é impossível um técnico ficar sequer 10 anos, quanto mais 20, 22, 27. Aqui não dá não, Salgueiro, infelizmente. Infelizmente não dá, a gente não vai ver uma mudança dessa. Todo mundo joga na parte cultural da coisa para se acomodar e ficar nesse imediatismo, nesse amadorismo total de gestão, né? Que todos os clubes, num determinado momento, acabam pagando preço. Então, é aquilo, né? Você deu os números há pouco aí do Arsène Wenger, nesses 22 anos, ele sai super campeão, teve suas frustrações, nos últimos anos aí acabou tropeçando, mas sai como história. Eu acho que ele agregou muito mais do que jogou contra o Arsenal. Perfeitamente. Foi muito bom tê-lo aqui nesse programa especial do Arsène Wenger, aqui na Rádio Futebol Clube. E tá se preparando aí que nesse fim de semana a bola rola e tem bastante trabalho pra gente, Fábio Salgueiro. Isso que é a melhor coisa que tem, né? Realmente vamos estar preparados aí, a Rádio Futebol Clube vai estar toda com o Brasileirão. Vamos em frente, Lima. Perfeitamente. Está terminando esta edição especialíssima do nosso Upgrade, né? Hoje falando sobre o Arsène Wenger, né? Que anunciou a sua retirada, né? Vai sair mesmo do Arsenal e, portanto, o Wenger não será mais o treinador do time inglês. Depois de 22 anos, né? O Arsène Wenger decidiu, né? Tomou essa decisão de não mais trabalhar no Arsenal, e nós trouxemos aqui palavras importantes, né, sobre a saída dele. Se você está chegando agora, não conseguiu ouvir todo o programa, não tem problema. A nossa programação fica toda arquivada em podcast. Você pode acompanhar essa edição especial do Upgrade quando quiser, onde você quiser, pelo www.radiofutebolclube.com.br, pelo celular, pelo tablet ou então pelo computador, e você se liga na nossa programação. Continue curtindo as nossas páginas nas redes sociais, através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC. Você pode nos ouvir pelo celular, pelo tablet, pelo computador e pelo nosso site, e também curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, também no Twitter, né? Você passa lá, dá aquela curtidinha básica, a gente fica muito feliz com a sua participação. Fique sempre ligado, Rádio Futebol Clube. Aqui nós somos apaixonados por esportes.